Saudações, caros telespectadores, radiovintes e a todos que nos acompanham a esta altura. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na sua Índico. E nesta edição não vamos fugir à regra, vamos lançar as nossas atenções a três principais temas. Estamos sim a falar das ações desenvolvidas pela empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Vamos também falar do Diálogo Nacional Inclusivo e lá para o fim vamos falar das visitas que o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, tem estado a desenvolver, muito particularmente a última que fez a província de Niassa. Na edição de hoje contamos com três principais convidados com quem vamos abordar estes três temas. Estamos sim a falar das ações desenvolvidas pela empresa Linhas Aéreas de Moçambique, o Diálogo Nacional Inclusivo e também as visitas que o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, tem estado a desenvolver. Na edição de hoje contamos com três convidados, o analista político Américo Suzinho, Alves Mulungo e Alexandre Schur. Sejam bem-vindos a esta edição. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora correspondente. Gostaríamos de saudar igualmente aos nossos colegas do painel, nomeadamente o Alves Mulungo e também ao meu amigo pessoal Alexandre Schur. Saudação extensiva para a vasta equipa técnica deste órgão, aos telespectadores e até internautas. Faço-lhe a mesma saudação, Alves Mulungo. Saudar a si, Dava, também os colegas do painel, o Alexandre Schur, também ao Américo Suzinho. A saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou quem nos ouve a partir do seu dispositivo, seja na viatura ou também na via pública. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os fenómenos políticos, económicos e sociais de Moçambique. E hoje contamos com um convidado, Alexandre Schur, que cá está também para prestar o seu conhecimento em torno destas três matérias. Seja bem-vindo. Muito obrigado e os meus cumprimentos a toda a audiência deste canal e um abraço muito especial a todos os moçambicanos que lutam todos os dias para melhorar a sua vida com o seu trabalho e um abraço muito especial para os guerreiros de Chibuto. Muito bem, feitas as apresentações, vamos dar o pontapé de partida com o primeiro tema. Seguramente, Américo Suzinho acompanhou com muita satisfação a notícia em relação à empresa Linhas Aéreas de Moçambique, que vai adquirir 5 aeronaves para responder à demanda no mercado nacional para a segunda quinzena de dezembro. Qual é o estado de sentimento ou nem por isso? Primeiro dizer que neste momento em que as linhas aéreas de Moçambique pronunciam-se e apresentam uma boa nova para os moçambicanos, tem a ver com a aquisição de 6, nesse caso 5 aeronaves, para fazer um total de 6, tendo em conta uma aeronave que já está em circulação no nosso país. É uma boa notícia, mas com isso não significa que as linhas aéreas de Moçambique devem merecer qualquer agradecimento. Não há qualquer agradecimento porque é a sua obrigação trabalhar em prol dos moçambicanos. Isso significa cumprimento de um dever e devem fazer com lisura. Isso equipara-se, por exemplo, a um pai quando matricula seu filho à escola, adquire material escolar, indumentária. O filho não tem o dever de agradecer o seu pai, porque é sua obrigação. Então, por isso, gostaríamos apenas de reconhecer esta intenção bem-vinda. Esperamos nós que as linhas aéreas de Moçambique, depois da aquisição desses 6 aeronaves, nos próximos dias venha a anunciar mais. Eu estive a conversar com um gestor bastante experimentado na gestão da indústria de transportes aéreos. Dizia ele de que a Etiópia, por exemplo, há 15 anos tinha apenas 10 aviões, e em 2025 já tem acima de 100 aviões. Então isso significa que são pessoas comprometidas com o desenvolvimento, são pessoas íntegras que olham para a coisa pública com muito respeito, que acontece no nosso país, lamentavelmente, em especial para as linhas aéreas de Moçambique, conforme sabe de que em 5 de março deste ano, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, teria dito em centro de conferências Joaquim Chissano de que havia unionguistas, raposas e galinheiros nas linhas aéreas de Moçambique. Então, são esses fulanos que comprometem o desenvolvimento deste país.
Mas com base nesta realidade que bem fez referência, o filho não pode agradecer o pai pelo fato de reconhecer que com todas as dificuldades que o país passa, desde a questão que levanta a corrupção e também a realidade das manifestações que vemos, claro que foi no ano passado, mas com vários outros fatores socioeconómicos, um filho não pode reconhecer, ou seja, os moçambicanos não podem, viva voz, reconhecer que é um grande avanço este de 5 aeronaves. Olha, reconhecer é uma coisa, mas agradecer é outra coisa. Reconhecer, nós devemos reconhecer, mas agradecimento não. Não se pode invocar dificuldades por conta de incompetência de um grupo de indivíduos que se encontra nas linhas aéreas de Moçambique. Isso não é dificuldade nenhuma. É uma incompetência. São indivíduos arrogantes, indivíduos que estão a dilacerar a economia nacional. Não há diferença absolutamente nenhuma entre nhonguistas e raposas da LAM e aqueles que estão contra o desenvolvimento. Os dois sabotam a economia nacional, os dois destroem. Nós não vamos aqui acarinhar indivíduos. Conforme sabe de que há informações claras de que houve pagamentos efetuados por via POS, que caíam para um bottle store. Então significa que esses recursos beneficiavam para indivíduos singulares, para benefícios, portanto, privados, não benefícios coletivos ou públicos. Então isso não pode ser olhado como uma pauta de dificuldades. Então, dificuldades estão para onde? Por exemplo, quando se fala não há pagamentos de horas extras, não há pagamentos de salários de atraso. Isso sim, senhora, isso resulta das dificuldades financeiras que o país enfrenta. Mas a LAM, se prestar de atenção, é uma das instituições que mais produz dinheiro. Os bilhetes são bastante onerosos na LAM. Então, para mim, não merecem nenhum agradecimento. Nenhum moçambicano deve despender o seu tempo para agradecer a LAM. O que os moçambicanos devem fazer é reconhecer esta intenção de que, no meio de tantos nhonguistas, existe um grupo que, naturalmente, entende de que deve servir a pátria de melhor e melhor forma possível. Esses devem ser reconhecidos, mas não agradecidos. É que nem, por exemplo, Dava, se está a gerir muito e bem este órgão, ninguém deve aparecer aqui a agradecer ao Dava. O que tem que acontecer é reconhecer que está a cumprir com os seus termos de referência. Isso sim, senhora. E só pode ser agradecido quando realizar algo inédito. Isso sim, senhora. Exatamente, algo extraordinário. Agora, um fulano que está na LAM a gerir essa indústria de transportes, porque é sua obrigação trazer mais aviões e esse dinheiro existe, é dos moçambicanos, não é dinheiro próprio. E por que deve ser agradecido? E temos que começar a desconstruir esse paradigma para reduzir o índice de indivíduos que se acham que estão acima daquilo que são os princípios de governação deste país. Temos que evitar isso. E é isso que gera o lambebotismo, porque se eu, por exemplo, estar a agradecer aquele grupo por estar a trazer 5 aeronaves, eu entro na lista de lambebotismo. Eu não posso ser lambebota, não tenho esse perfil. Então, por isso, eu não concordo que haja agradecimento. E o que seria ser lambebota? Mas voltaremos assim. Okay. A questão que levantamos há muitas preocupações que se levantam em torno desta aeronave que acaba trazendo até problemas para os passageiros, desde as horas, mas também as condições em que se encontra esta aeronave. Seria esta também uma preocupação que se pode levantar, visto que já se diz que estas mesmas aeronaves, 5 que o país vai adquirir, não são novas e a partir daí há motivos ou razões para também alguma preocupação e que não se deve agradecer, tal como bem diz. Bem, eu recordo um discurso do presidente Samora Machel, na qual elencava várias questões, nas quais ele perguntava não tem cerveja, não tem whisky, não tem chips, não tem água, não tem ar-condicionado. Ele depois, no fim, depois de elencar esses problemas, tu te pergunta, é avião isto? Isto parece-me um caminhão. Ou seja, o presidente estava a trazer aqui pontos para que as pessoas compreendessem, por mais que não tenham tido, em algum momento, um contacto com o avião, mas a partir dessa caracterização que o presidente Samora trazia, a pessoa se sentia dentro do avião e imaginava este leque de serviços. Então, é mais ou menos assim que, se calhar, deviam ter projetado numa primeira fase a própria LAM. O outro problema que a LAM apresenta hoje é que nós temos um novo gestor.
pelo perfil, é um tecnicista e tudo mais. E isto veio, se calhar, a responder aquilo que é a pretensão do próprio governo de trazer uma LM com uma imagem mais tecnicista e diminuir a imagem política que ela tinha na sua administração. Mas, onde é que se desmente este posicionamento do Presidente da República e o Governo? É que há algumas pessoas dentro da LM que, fora ir buscar um avião com condições, foram buscar um avião que não tem condições. Ou seja, estão a vir validar o discurso do Presidente da República, no qual ele dizia que há raposas que se beneficiam de um galinheiro que é a LM. Então, essas pessoas não perderam a oportunidade num único avião que em 18 anos não conseguíamos adquirir. Na primeira aquisição foram buscar um avião extremamente defeituoso. E tu percebes pelas dificuldades que o próprio governo tem para poder se pronunciar sobre esta matéria. Por quê? É uma vergonha nacional, um instrumento que está numa instituição que é de bandeira nacional e que, pelas dificuldades que nós temos a nível rodoviário, a nível terrestre, para poder circular, serve de instrumento de unidade nacional. Ou seja, tem preços altos, sim, pelos preços com preços um pouco baixos, se calhar até podia nos propiciar essa unidade nacional, ou seja, eu podia sair daqui para Niassa, para Cabo Delgado, para Nampula, com facilidade, mas pelos preços me afugentam. Mas a compreensão que existe é que aquele é um instrumento de unidade nacional. O outro, porém, é que essas equipes que trabalham mal dentro da própria LM colocam em causa, a não ser que seja mesmo o Dani Codic, colocam em causa aquilo que é o próprio background do Dani Codic. Ou seja, ele veio para trazer soluções, mas além de soluções, nós estamos a ter um avião defeituoso que a cada semana reporta-se um novo tipo de problema. Eu creio que por aí não estamos a conseguir vislumbrar uma luz. E atrelado a isso, há esta nova pretensão de trazer 4, 5 novas aeronaves, e seria bom se fossem aeronaves em condições que pudessem, se calhar, colmatar a má imagem que esta aqui já deixou ou está a deixar. Mas, se não conseguirmos fazer isso, significa que estamos a caminhar para um lado errado. Ou seja, nós tivemos a FastJet, acho que é isso, a memória não me traz. Nós tivemos a FastJet, ficou muito tempo à espera de uma licença para poder operar no país, que seria uma alternativa. Mas não conseguiu esta licença. Ou seja, a título de exemplo, nós tivemos a MCL a monopolizar o serviço das telecomunicações em Moçambique. Mas depois abrimos um espaço, como Estado moçambicano, para a entrada da Vodacom, a entrada da Movitel, e a competitividade fez a MCL através de um balanço defeituoso nas suas contas, perceber que alguma coisa não estava correta. Daí que foi anexada a TDM, ficou TMCL, e agora tem as melhores taxas do mercado para as telecomunicações. É verdade que a qualidade de serviços é um outro assunto, mas apresenta melhores preços. Ou seja, eu estou aqui em crer que se calhar a LM, se tivesse uma concorrente na qual que pudesse ombrear no mercado, não no mercado de monopólio, as coisas pudessem ter uma outra direção. Porque o que se percebe é que neste mercado de monopólio deste serviço por parte da LM, as pessoas fazem e desfazem porque sabem que no final do dia aquela é a única alternativa e nós temos a liberdade de escolher. Não, é preciso refletirmos um pouco neste assunto de monopólio de um serviço por parte da própria LAM, porque não está a prejudicar só a LAM, está a prejudicar o próprio Estado. Ou seja, o Estado moçambicano sempre tem que dispendiar valores e canalizar para a aquisição de novas aeronaves, para a melhoria de serviços, mas, em contrapartidas, há outros setores que estão parados, precisam de nova assistência, precisam de atenção, mas não podem ser dadas atenção porque a atenção toda está sendo também monopolizada pela LAM. Ou seja, desde que o mandato do presidente Daniel Francisco Chapo começou, nós estamos a debruçar somente da LAM. Então, é preciso que haja aqui um desanuviamento, mas para desanuviar é preciso que haja trabalho. Só o trabalho é que vai, de facto, fazer com que as pessoas parem nessa compreensão de perseguição que há pela LM. E também é preciso que o próprio Ministro dos Transportes
comece a dar mais atenção a este assunto, estar sempre ao de cima. Eu não vejo com bons olhos uma conferência de imprensa onde um acionista, como o PCA que eu vi lá, da HCB, foi ele a trazer os relatórios. Devia ser o Dani Kodic, na capacidade de gestor máximo da LM, a trazer os resultados. E os números, quando são lidos, você começa a ler um número, não pode dizer 2 milhões e tal. Não se aceita isso numa conferência de imprensa. Você tem que dizer um número de uma forma cabal para que os moçambicanos compreendam. Isso chama-se princípio de transparência. Para que os moçambicanos compreendam que, de facto, aqui há uma boa vontade em colaborar. Daí que apresentou-se números que são referentes a um trimestre, a um semestre, mas apresentou-se alguma coisa. Agora, esta forma de falar parece-me alguém que não está muito mergulhado no assunto, está a cumprir mais uma agenda que lhe foi confiado. É um pensamento, concorda com a ideia de ser efetivamente o gestor e não necessariamente os acionistas a tomarem posição, sendo que são estes que fizeram a injeção nas linhas aéreas de Moçambique? Bom, primeiro agradecer pelo convite para estar aqui. Muito obrigado. Aí sim, há que agradecer. Há mesmo que agradecer. Mas dizer que eu não vejo nenhum problema que sejam os acionistas a falarem e apresentarem aquilo que são, enfim, o que é o seu volume de investimento. São os primeiros investimentos que estão a ser feitos na companhia. Pelo grupo acionista, e não vejo problema nenhum. E quanto aos aviões, eu como moçambicano estou satisfeito, sim. Não vou aqui agradecer, como disse muito bem meu amigo, mas estou satisfeito porque vamos ter mais 5 unidades. Isso já é muito bom. Esta companhia já teve 6 aviões, já teve 3 Embraers e 3 como se chama aqueles aviões brasileiros? Sim, falei de 3 Embraer e 3 Q400, exatamente, é isso que eu queria dizer. E era muito bom, só que depois, por razões pouco claras, esses aviões foram vendidos pela companhia, aviões que ainda tinham por aí 10 anos de voo, foram vendidos e vimos aviões alugados com cerca de 20 anos. Portanto, vendemos aviões com 10 anos de circulação ou de voo e alugamos aviões com 20 anos de voo. Então, isso ficou mal. Então, agora vamos regressar para 6 aviões, vai ser bom. Mas mais do que investir nos aviões, a companhia tem que investir na melhoria da qualidade dos serviços. A qualidade dos serviços que a companhia presta aos clientes não é de boa qualidade. Lembro-me de uma vez que eu voltava de Hong Kong e então fiz escala em Portugal, dormi uma noite e no dia seguinte peguei avião para voltar para Moçambique. Quando chegou a hora das refeições, distribuíram os menus e então escolhemos lá as comidas e então quando chegou a minha vez perguntaram o que eu queria almoçar, o que eu queria comer, se eu queria comer peixe ou carne. Eu disse que queria comer carne, eu sou carnívoro, né? Então a senhora que me atende, a hospedeira, disse: não sei se ainda tem. Então isso não se pode dizer ao cliente. Você, quando pergunta o que quer comer e o cliente escolhe, tem que servir exatamente aquilo que o cliente escolheu e não servir outra coisa porque aquele prato já acabou. Quer dizer, não é assim. Então, aí eu comecei a sentir que agora já estou em Moçambique. Estou em Moçambique, onde, infelizmente, as coisas às vezes não são bem feitas. Coisas pequenas
não consegue se fazer bem mesmo em coisas pequenas. E então senti-me até envergonhado, porque estava a vir de companhias onde você escolheu uma coisa, estava lá. Escolheu outra coisa, estava lá, na hora e tudo. E nunca diziam que isto acabou, só temos isto, não. Mas nos nossos aviões isso é normal acontecer. E depois o problema do cumprimento dos horários, ou dos horários exatamente. Às vezes podem dizer que vai embarcar às tantas horas e não embarcar naquela hora. E tem o caso, por exemplo, de dois colegas, três colegas que não conseguiram viajar para o norte, acho que era o norte, e para irem dirigir a sessão de auscultação pública sobre o pacote legislativo no setor da comunicação social. Não conseguiram porque o voo deles foi cancelado 3 vezes e acabaram perdendo a oportunidade de viajar, como aquilo era um seminário de um dia só, e não conseguiram viajar, justamente porque houve tantos cancelamentos e pronto, acabaram por ficar mesmo por terra e tiveram mesmo que desistir, porque já não iam chegar a tempo de participar nessa reunião. Então, além mais do que investir nos meios aéreos, é preciso investir seriamente na melhoria da qualidade dos serviços, é preciso investir na melhoria da gestão, porque também há problemas muito sérios de gestão nas linhas aéreas de Moçambique, e também deixaria aqui um desafio aos novos gestores da LAM, no sentido de tornar o avião como um meio de transporte acessível para todos. Neste momento, quem viaja na LAM são funcionários públicos, pagos pelo Estado, e alguns empresários. São poucos aqueles que têm capacidade de tirar 18 mil meticais para ir à cidade da Beira e tirar esse dinheiro do seu bolso. É muito difícil isso. Então, neste momento, o avião em Moçambique é um meio de luxo, diferentemente daquilo que acontece na Europa, em que é um meio de transporte acessível para todos os cidadãos. Nós temos ali o aeroporto de Chongqing, em Gaza. Ninguém está a voar para lá. Por quê? Porque é caro. O valor que se cobra, que não me vem à memória agora, é muito caro. As pessoas fazem contas e acabam concluindo que o melhor é viajar via terrestre, porque por via aérea fica muito, muito, muito caro. E o aeroporto está aí, feito num elefante branco. São poucas as pessoas que viajam aterrando naquele aeroporto por causa dos custos de passagens. E custos de passagem que às vezes a gente pergunta, mas como é que uma passagem aérea para Cabo Delgado acaba sendo quase o mesmo valor daqui para Lisboa? Então, será qualquer coisa que não está bem. Então, a LAM tem que investir mesmo muito nessa questão. Se eu tenho a certeza absoluta de que se a LAM, por exemplo, baixar os custos das passagens, muitos moçambicanos podem preferir viajar por via aérea, porque é rápido e para resolver as suas questões e voltarem rapidamente para cá, para Maputo, ou vice-versa. Então, de qualquer forma, é algum avanço e espero que os cartéis que vinham vivendo dos subsídios não, das comissões resultantes do aluguel dos aviões estejam desarmados de uma vez para sempre, porque eram eles que dificultavam a compra dos aviões para a LAM, porque eles ganhavam muito dinheiro com o processo de aluguer dos aviões. Muito bem, vamos fazer ligação com o segundo ponto e mais lá adiante vamos fazer referência ao Diálogo Nacional Inclusivo. Vamos fazer uma ligação com as visitas que o secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar,
tem estado a efetuar. Vamos pegar só a província de Tete e a província de Niassa, onde o secretário-geral da Frelimo deixa uma mensagem clara e em público aos gestores públicos em relação à relação que deve ter com o povo moçambicano. Disse alto em bom tom que não queremos dirigentes arrogantes, o dirigente deve resolver os problemas do povo e aquele que não aguenta deve dizer o quanto antes, porque há muitos moçambicanos com capacidades para resolver os problemas. Bom, primeiro, congratular este posicionamento do Shaquille Abubakar, secretário-geral do Partido Frelimo, que desde a sua eleição tem vindo a fazer intervenções capitais. E isto é muito importante para o partido que está a administrar o país, conforme sabe do que a Frelimo, enquanto o partido político que governa a nação moçambicana, tem uma responsabilidade acrescida e face a isto deve ter, portanto, seus gestores como exemplos disso. Não só os gestores de âmbito de governação, mas também os próprios gestores políticos, como o próprio secretário-geral tem que ser exemplo, os primeiros secretários provinciais devem ser exemplo, os secretários do Comitê Central, nesse caso do Secretariado do Comitê Central, devem ser exemplo, do nível de distrito, de zona, de localidade, do círculo, até de célula. Então, quer dizer, todos os dirigentes do Partido Frelimo são desafiados a serem modelo, a serem exemplos. E é importante também que se transite de um simples verbo para a ação. Não, falar não é suficiente, tem que se fazer. Então, as boas ações, as boas práticas não são, portanto, validadas pela expressão discursiva, são validadas por ações concretas. E o que seriam ações concretas? Ações concretas significa que esses apelos devem se converter em ações práticas, ser exemplo, porque, conforme sabe, de que dentro do próprio Partido Frelimo existem indivíduos que se sentem mais frelimos em relação aos outros. Então isso não pode, não faz sentido, isso não constrói a nação. O Partido Frelimo não é de uma pessoa ou de um grupinho. O Partido Frelimo é de todos os membros simpatizantes deste partido. Então todos estão em igualdade de circunstância. Ninguém é mais importante em relação ao outro. E esta mensagem tem que ser apelada. E quando tiveres gestores do partido com este tipo de postura, não há dúvidas de que aquele que está na governação sentir-se-á pressionado para melhor servir. Ora, dizer que aquele que achar que não está preparado deve entregar, é muito difícil isto no nosso país. Até neste momento, salvo o melhor entendimento, tivemos apenas um único, um ou dois, que renunciaram às suas posições. O exemplo é do Dr. Fernandes, Rosário Fernandes, que era presidente da autoridade tributária, depois passou para a estatística, foi o único que renunciou à sua posição. Os restantes não. Como que apelas um nhonguista a renunciar? Não é possível. Um nhonguista não vai renunciar à sua posição. Nós temos uma proposta com relação a isso. A proposta que temos com relação àqueles que não estão preparados para servirem aos moçambicanos é que estes devem ser varridos. Todo aquele que não está preparado a servir aos moçambicanos deve ser imediatamente varrido. Nós queremos uma governação diferente, como tem dito Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, fazer de forma diferente para obter resultados diferentes. E isso se faz com pessoas comprometidas com o desenvolvimento. Isso se faz com pessoas que valorizam a pessoa humana, a vida humana. Tenha em conta que foi nomeado fundamentalmente para servir este povo. Olha, é vergonhoso encontrar, por exemplo, um servidor público que um cidadão está a pedir o contacto, ele diz, não fornece meu número porque eu sou chefe. Sinceramente, o senhor é chefe por causa desse cidadão. Sem esse cidadão, o senhor não seria chefe. Então, esse tipo de indivíduo deve ser imediatamente varrido. Eu estou fazendo uma lista de uns mafiosos, uns nhonguistas. Tem essa conduta desonrosa para depois sugerir varredura, porque, nós queremos que a nação moçambicana evolua do ponto de vista de prática. Esta sugestão de varredura não vai se consubstanciar com aquela ideia de estou a ser perseguido, estou a ser combatido? Não,
é assim, o combate é muito distante de varrer um fulano que não está pelo povo, muito distante. Combater o que significa? Combater significa uma pessoa que desempenha as suas funções com a devida lisura, como as regras mandam, e esta pessoa ser perseguida, ser combatida. Isto que chama-se de perseguição ou de combater. Combater quadros que estão a trabalhar. Há quadros que estão rigorosamente a dar o seu máximo, mas porque há um incompetente, não gosta daquele trabalho, ou da postura profissional deste outro fulano, vai combatê-lo, para estar em pé de igualdade, estarem todos no nível de incompetentes. Então, isso é que se chama de perseguição. Mas varrer um incompetente que está lá na posição de direção para satisfazer interesses pessoais do que coletivos é uma vassourada justa, na minha opinião. É uma vassourada justa. É o que tem que acontecer, porque voluntariamente, aqui na pátria amada, um fulano acordar e escrever que eu já não vou mais ser nhonguista. Esquece lá isso, não vai acontecer. Esse discurso, na minha opinião, sugiro que termine. O que tem que ser é aquele que não trabalhar em prol do desenvolvimento deste país vai ser afastado. Como ser identificado e afastado? Muito simples, há reclamações todos os dias. E nós temos no nosso país instituições como, por exemplo, a sociedade civil, que todos os dias está a denunciar práticas desonrosas, nesse caso realizadas ou desencadeadas pelos dirigentes. E há uma outra perspectiva. Tem a ver com continuidade, ou seja, nós estamos a cometer um erro na governação. Qual é? Levar fulanos que foram provados são incompetentes num certo governo e transitam para o governo seguinte. O que esperar dele? Nada. Não vai esperar absolutamente nada do que continuar a servir para si e sua família do que propriamente aos moçambicanos. Se prestar de atenção, alguns membros do governo central, provincial, distrital, quando são nomeados, celebram. Não celebram porque é uma oportunidade que tem de servir aos moçambicanos. Celebram porque é uma fonte de desenvolvimento econômico. Isso não pode. Um profissional não deve apresentar essa postura. Então, este fulano não pode servir aos outros. Logo, não se pode apelar uma desistência voluntária. Não vai. Se ela já celebrou por querer ser rico pela nomeação que mereceu, acha que esse indivíduo vai renunciar à sua posição? Não vai. Então, qual a proposta? É esta. O secretário-geral do Partido Frelimo, Sheikh Abubakar, primeiro, nós parabenizamos-lo porque está a ser muito radical na sua abordagem, mas queremos propor que, no lugar de pedir que os fulanos despreparados para servir o país devem voluntariamente renunciar ao seu cargo, então que sejam, portanto, varridos para dar oportunidade àquelas pessoas que realmente estão comprometidas. Governação, conforme sabe, é uma ciência. A ciência tem princípios. Um dos princípios é aquilo que chamaríamos de transparência, de boa-fé, legalidade, princípio da moralidade. O cidadão, um profissional, deve apresentar esses princípios na sua governação. Um profissional deve ser sensível ao seu povo. Um servidor público nunca ter sono enquanto o seu povo tem necessidades extremas. Hoje que estamos a falar, por exemplo, se tivéssemos gente honesta que não desvia recursos públicos, não teríamos pessoas a chorarem porque não tem água de beber. Não teríamos pessoas a chorar porque não tem um centro de saúde. É nesse prisma que o secretário da Frelimo está a apelar. Que aquele que não está preparado tem que sair, mas não há de sair. Mas onde que está a substância da abordagem do secretário-geral, o Sheikh Abubakar? É que a concentração de todo servidor público deve ser o povo moçambicano. Todos nós devemos servir este povo. Se a partir de todo aquele que é representante do chefe do Estado no distrito, no posto administrativo, na localidade, receber orçamentos, implementar adequadamente, receber apoio de parceiros, implementar como está previsto,
então estaremos a dar pronta resposta àquilo que é a expectativa do secretário-geral da Frelimo, que é um gestor público trabalhar exclusivamente para a satisfação do povo. Atenção, eu tenho dito, um profissional nunca trabalhar para agradar o seu chefe, nunca fazer isso. Um profissional tem que trabalhar para alcançar os objetivos que passam por satisfação da maioria, que é o objeto final de todo o esforço empreendido na governação. Isso tem que estar claro. Agora, se você vai ao serviço para agradar ao seu chefe, então você pode correr riscos rigorosos de não satisfazer aquilo que são os interesses macros. Há casos de dirigentes sensíveis à adulação, sensíveis ao beijamão, relatórios triunfalistas, e aqui é necessário que, olhando nesta perspectiva, continuem a ser e buscando essa recuperação que diz que um trabalhador não pode pretender agradar o seu chefe, mas deve materializar as suas ações. Concorda que deve existir, de facto, uma varredura completa, olhando para o tempo de governação, se quisermos, os 6 meses, começar-se a varer agora dirigentes que já comprovaram que, de facto, não estão a resolver os problemas do povo, como disse o Américo Sousinho, são incompetentes? Sim, até num computador, quando nós usamos normalmente, ele depois começa a demonstrar uma certa lentidão. Temos que fazer um refresh. Se o refresh também não resulta, temos que, de facto, fechar todos os softwares que estão abertos. Então, com isso, quero dizer o quê? Quero dizer que há problemas que algumas pessoas carregam dos seus governos anteriores e, quando são nomeados, dão continuidade a esses problemas. Mas não podemos assumir que esta é a primeira fase de um longo percurso de mudanças que o governo pretende, da Frelimo, que a Frelimo pretende? Sim, pode-se marchar nesse sentido, mas é preciso que as sombras de ontem fiquem no dia de ontem. Não podemos continuar com as sombras de ontem a assombrar o dia de hoje. É preciso que haja uma claridade. E eu até agora vou aproveitar esta ocasião a apelar ao secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, a procurar pessoas como o Dr. Américo Sousinho, que vão desenhar um plano de avaliação para todo aquele que é dirigente, e vamos passar a decidir o performance dos dirigentes a partir de indicadores e dados estatísticos, com números. Porque essa ideia de olhar somente na capacidade interventiva em pontos subjetivos geralmente dificulta muito trazer resultados palpáveis. Mas a partir dos números, nós vamos olhar para os números e vamos dizer, sim senhor, este cidadão deve continuar neste posto porque está a fazer valer o cargo ou a confiança pela qual lhe foi depositada. Então, eu creio que há esta necessidade de se criar este modelo. Então, eu creio que pessoas como o Dr. Américo Sousinho, o Alexandre Chiuro, são pessoas que já estão há muito tempo, podem muito bem ajudar na criação deste modelo. O outro, porém, eu recordo muito bem da frase do ministro do Interior, o Paulo Chachine, quando disse: é preciso cumprir e fazer-se cumprir. Essa frase é muito importante, porque ele não chama a colação somente aos elementos ou aos agentes das forças de defesa e segurança, mas chama a atenção a eles e à população, porque quem deve cumprir numa primeira fase com a lei é ele, o agente, mas depois fazer cumprir a quem? A população. E como é que se faz cumprir? Através de bons métodos, de boas práticas. Então, eu creio que falta muito isso nos nossos dirigentes, sejam locais, provinciais, centrais, ainda tem ausência deste tipo de espírito. Então, é preciso cultivar isso. Nós vimos, vou trazer um outro exemplo, na saudação dos 6 meses de governação do presidente Daniel Francisco Chapo, nós vimos que há pessoas que chegaram lá às 10 horas para uma celebração que ia começar por volta das 14. Ou seja, há aqui ainda problemas de gestão, seja de tempo, isso conta muito, os detalhes contam muito para que a pessoa, de facto, tenha uma consciência de que está a servir para alguma coisa. Então, é preciso olhar muito nesses pontos, não pode colocar alguém
das 10 sentado à espera de uma cerimônia que vai começar às 14 horas. É meio desumano, porque muitas das vezes nem conseguimos atender as necessidades básicas pelo tempo que a pessoa vai passar ali, que é garantir alimentação, locais para poder fazer necessidades individuais e muito mais. Então, é preciso começar a se posicionar como população, ou seja, ser membro da Frelimo não lhe garante elitismo na sociedade. Lhe garante uma posição de quem vai olhar para aquele que não é membro, mas porque há uma compreensão de que todos nós somos moçambicanos e trazê-lo à razão. Uma das coisas que fez com que as pessoas marchassem nas ruas é por causa do divisionismo. Este divisionismo trouxe muito esse sentimento de revolta nas pessoas, porque há uma percepção de que o Dava, que está daquele lado, tem mais ganhos em relação ao Mulungu, que está deste lado. É preciso nós começarmos a eliminarmos esta percepção e incutir os moçambicanos através de decisões, mas através de partilha de oportunidades, de que todos nós somos iguais e todos nós devemos ser ajuizados com os mesmos instrumentos. Será por isso que o secretário-geral da Frelimo falou, dirigindo-se naturalmente aos gestores públicos, que nós, quando estivemos em campanha, não prometemos cumprir isto em 20 anos, prometemos em 5 anos e devemos cumprir. Será esta uma forma de recordar os gestores, muito particularmente no processo eleitoral, que julgam, bom, fui eleito e aqui quem me colocou foi o povo e daí eu faço dentro do tempo que eu achar? Sim, nós temos uma questão, por exemplo, basilar, que é de consenso nacional, que ela deve ser executada, que é a Estrada Nacional número 1, uma infraestrutura vital para a conexão do país, de leste a leste. Se nós não começarmos, porque há uma percepção de que 5 anos não é possível, então nunca vai se começar. Para mim, é melhor nós começarmos, termina os 5 anos, haverá a percepção de que pelo menos houve vontade, já fizemos no mínimo 500 quilômetros, então se calhar é uma questão de depositar mais uma chance, ou seja, mais um voto de confiança para que a pessoa, de facto, consiga terminar aquilo que é o seu trabalho. Mas o que nós vimos é pessoas refasteladas, como dizia muito bem o Suzinho, pessoas refasteladas porque a percepção que tem é que eles foram confiados para aquilo porque é um gesto de agradecimento, ou por aquilo que fez na campanha, ou por aquilo que fez no mandato passado, ou pelo seu papel no partido. Eu creio que não é por aí. No partido, cada um desempenha um papel porque gosta do partido e gosta de estar naquele meio. Não está a fazer um favor nenhum aos membros do partido. O partido funciona com ou sem aquele indivíduo. Ninguém é mais importante que o outro. Então, deve-se continuar a cultivar isso para que isso transcenda ao partido e saia para o Estado. Apesar de que há uma percepção aqui meio confusa de partido-Estado. Ainda há pessoas que confundem isso. Ou seja, membros do Partido Frelimo são membros do Partido Frelimo. O Estado moçambicano é um Estado moçambicano. Nós estamos numa era democrática. É preciso respeitar os preceitos basilares da separação de poderes, mas também dos direitos fundamentais. E isso não se reflete só na questão de eu respeitar o teu direito à vida, mas também naquilo que eu vou tomar como decisão para te representar, mas não só naquilo que eu vou fazer como ação enquanto eu estiver numa instituição. Então, eu creio que por aí o secretário-geral ele chama a razão a todos os dirigentes. E começou, para mim, é um local muito exemplar, que é a Niassa. Nós temos o secretário de Estado, que está a demonstrar um ótimo trabalho, e os outros secretários de Estado ainda não lhes conhecemos. Quando digo não lhes conhecemos, nós estamos a dizer que não sabemos os nomes deles. Sabemos os nomes deles, mas queremos lhes conhecer pelo trabalho. Então, é preciso que também se desdobrem. Há necessidades em todas as províncias que tentem sanar as necessidades ou que demonstrem vontade em querer sanar essas vontades para nós o poder lhes conhecer devidamente.
Muito bem. Chur tem também a mesma defesa que levanta o Sozinho em relação a uma varredura. Não seria esta uma primeira fase que a Frelimo está a dar ou chamar a atenção aos gestores públicos para a posterior tomada de medidas neste conceito de uma varredura completa em relação aos gestores que não estão a resolver os problemas do povo? Sim, eu apoio o posicionamento do Sozinho. Na verdade, o que acontece é que, de há um tempo a esta parte, há pessoas que são, neste momento, membros do Partido Frelimo e que não estão lá para servir o povo, estão lá para se servirem a eles próprios. E, hoje em dia, as pessoas vão à política não para servir as massas, mas para a busca de benefícios para si próprio. E depois há um outro fenômeno que é que no passado o Partido Frelimo educou as pessoas de que é preciso aceitar a crítica e depois fazer autocrítica. Hoje a crítica em alguns círculos políticos, mesmo dentro do partido, não é aceite. E a pessoa que aparece a criticar é tido como um inimigo, no lugar de ser alguém que é bem-vindo, porque quando nós somos criticados, melhoramos o nosso desempenho. Quando nós somos criticados, conseguimos distinguir os erros que temos estado a cometer durante a nossa governação. Mas, infelizmente, alguma geração de políticos entende, quer dizer, olha para a crítica como algo que não é bem-vindo. E a pessoa que lhe critica é uma pessoa que tem que ser combatida. Isso está bastante errado. Eu costumo dizer que quem lhe critica é amigo. Aquele que não lhe critica tem que desconfiar dele, porque não lhe quer bem. E infelizmente, é isto que tem estado a acontecer. Então, é preciso mesmo afastar pessoas se o partido quer ser bem visto. E tenho que ressalvar aqui que, infelizmente, o partido não está a atravessar bons momentos do ponto de vista de imagem. A sua imagem sofreu algum desgaste. Por um lado, por causa de tantos anos de governação, sem alternância, tanto política. Por outro, por causa de vários erros de governação que foram sendo cometidos e também o fato de alguns dirigentes terem se afastado do povo. Há dirigentes que trabalham para o povo e não trabalham com o povo. Trabalhar para o povo é um assunto. Significa que o povo está ali, você vem com as suas atividades, as suas coisas, vem colocar ali para eles se servirem. A outra coisa é aquilo que você estiver a fazer, ter a colaboração do povo, que é trabalhar com o povo. E neste momento o que acontece é que alguns dirigentes não estão a trabalhar com o povo, estão a trabalhar para o povo, e o que não está correto. Portanto, houve um afastamento muito grande, tanto na ligação comunidade, ou dirigente comunidade, ou partido comunidade, que é preciso resolver. E como é que se resolveria esta questão? Aproximando-se novamente ao povo, trabalhar com o povo. Portanto, é preciso trabalhar com o povo, voltar a usar aqueles métodos antigos em que o povo tinha uma palavra a dizer. Lembro-me que para alguém ir a Matalane, o povo tinha uma palavra a dizer. Portanto, havia reuniões nos bairros em que os candidatos a polícias da República de Moçambique eram apresentados em público e o povo dizia se conhecia a pessoa, se essa pessoa é de boa conduta ou não, e lembro-me de ter assistido a alguns desses processos. Alguns jovens foram mandados regressar para casa a partir dali mesmo, porque foram identificados como sendo pessoas de má conduta. Então,
o povo sentia-se valorizado porque participava em vários processos de tomada de decisões. E hoje não é o que está a acontecer. O povo é lembrado quando se chega à altura da campanha eleitoral, distribuem aí camisetes, capulanas e tudo mais, uns lanchezinhos ali, e depois saem à rua, vão fazer as campanhas. Mas não é assim. É preciso colocar o povo em primeiro lugar, colocar o povo numa situação em que toma decisões, é ouvido portanto, toma decisões ou participa, pelo menos, na tomada de decisões. Então, o secretário-geral está a fazer um bom trabalho, não há dúvidas. Ela aparece aqui como um fiscal, portanto, está a ser fiscalizador das atividades. A mensagem que ele tem estado a transmitir de que temos que cumprir com aquilo que nós prometemos durante a campanha eleitoral é uma mensagem bastante forte, que é feita para dentro do partido. E inclui o próprio Presidente da República, porque ele também vem de uma eleição, tem um programa por cumprir. Então, essa mensagem não se dirige apenas aos gestores públicos, dirige-se mesmo ao próprio Presidente da República, no sentido que temos que cumprir com aquilo que nós prometemos. E este governo, diferentemente dos outros governos, este não tem período de graça. Os outros governos beneficiaram do período de graça em que disseram, bom, nestes primeiros 5 anos ainda estão a conhecer a casa, não sei o que, tá, temos que desculpar a eles em algumas coisas, porque ainda não dominam. Agora, este governo não tem esse período de graça, e as pessoas, como vimos nas ruas, houve manifestações, e o que se exigia nas manifestações era uma coisa muito clara, mudanças. É preciso que haja mudanças no país. E as pessoas estão expectantes, estão à espera das mudanças. E essas mudanças têm que acontecer. E essas mudanças devem ser, efetivamente, como apresenta aqui de forma, não diria radical, mas na perspectiva de vassourada, como bem fez referência. Bom, se isso se colocar como importante, pode-se fazer a vassourada. Na verdade, é preciso, de vez em quando, purificar as fileiras. E o próprio Partido Frelimo desfazer-se de pessoas que não estão enfim, ao serviço do próprio partido, ao serviço do povo. Isso pode-se fazer e muito bem. Mas o mais importante aqui é, quando se fala de mudanças, tem que haver reformas do ponto de vista político, reformas do ponto de vista econômico, resolver os problemas que têm dividido os moçambicanos, que são as eleições que sempre terminam com brigas, terminam com barulho, porque as eleições, infelizmente, desde 1994, quando se introduziu o multipartidarismo, nunca tivemos eleições que terminam com um abraço, com um abraço entre os candidatos. E ainda não chegamos, infelizmente, a esse nível, porque, no fim, o que se diz é que as eleições não foram transparentes e que o sistema tem estado a produzir, o sistema eleitoral tem estado a produzir falsos vencedores e falsos vencidos. E então mostra que o sistema mostra que está corrompido. É preciso que haja revisão, é preciso que se mude este modelo e encontre-se um outro modelo. Mas estou satisfeito porque, vamos falar logo a seguir, há de haver esse diálogo político que vai abordar essas questões todas e espero que seja uma oportunidade para resolver os problemas que temos neste momento. E deixar também aqui uma questão que foi o próprio ensinamento do Partido Frelimo. O Partido Frelimo sempre, de 1975, o Partido Frelimo de 1975, dirigido por Samora Machel, dizia que os dirigentes são os primeiros nos sacrifícios, os últimos nos benefícios. Mas a geração de hoje, dos políticos, faz tudo ao contrário. Portanto, os dirigentes são os primeiros nos benefícios, os últimos nos sacrifícios. Está-se a fazer tudo diferente, tudo ao contrário daquilo que nós aprendemos da própria Frelimo de 1975. Então, é preciso, enfim, recuperar os valores perdidos
É preciso voltar aos métodos que se usavam no passado, que eram bons. As pessoas têm que se apropriar do partido e sentir que o partido é deles e não olhar para o partido como sendo o partido das elites e o resto é o viente. Portanto, tem que ficar à espera da migalha que cair, né, por aí para poder beneficiar, para poder consumir. Então, muita coisa tem que mudar do ponto de vista do comportamento dos dirigentes, muita coisa tem que mudar do ponto de vista de desempenho, muita coisa tem que mudar do ponto de vista de métodos de trabalhar com o povo. Então, se isso for acontecer, porque daqui a 5 anos o partido vai ser cobrado. Vamos assumir 4 anos. Exatamente, são 4, exatamente, porque este ano já terminou. Então, daqui a 4 anos, ou em 2029, a Frelimo vai ser, portanto, questionado sobre coisas que disse que e seguramente fez. Precisa fazer. Exatamente. Bom, vamos... Desculpa, só um minuto só. Nós tivemos, a título de exemplo, uma situação grave em Popolo, uma tragédia praticamente. Nós tivemos o palhamento de uma criança e depois de um lixamento. O que nós tivemos foi um posicionamento muito bom das Forças de Defesa e Segurança, principalmente do próprio ministro e a sua equipe, e o Comando-Geral, que serão suspensas as pessoas, serão devidamente avaliadas, mas com indicações claras para serem expulsas. Então, esse posicionamento é muito bom, sob o ponto de vista de quem está a gerir um setor de segurança. Mas faltou lá, por exemplo, estamos a falar de Bobolo. Bobolo está na província. Faltou lá a presença do governador. Faltou lá a presença de várias figuras que, estando lá, a população podia ter uma outra percepção, uma outra imagem e conversar com a população. Hoje, por exemplo, temos uma lei que foi adotada, foi reforçada, digamos assim, na qual as viaturas passam a circular até as 21 e depois descansam até as 5. Mas essa lei não pode as pessoas saber somente através dos meios de comunicação. É preciso que um dirigente, que seja ele... Tenha um contacto terra-terra. Exatamente, tenha um contacto terra-terra com os condutores, para que os condutores sintam a responsabilidade da transmissão desta informação. Porque quando eles ouvem em casa, num telejornal, aquilo fica naquela ideia, é mais alguma coisa que foi adotada e não vai mudar em nada. Mas quando a pessoa vai transmitir as causas que levaram a tomar aquela decisão, para evitar que tipo de consequência, o povo começa a tomar outro tipo de consciência. E aí percebe que é um contacto entre o poder e o povo. Mas enquanto o povo estiver distante em termos de percepção, principalmente em situações do género... julga que o que o secretário-geral da Frelimo, Shakil Abubakar, já está a fazer, esta comunicação permanente com o povo, esclarecer que os dirigentes devem resolver um problema, é que seria a via de transmitir esta harmonia social? Não, bom, isso é indiscutível de que o secretário-geral da Frelimo está fazendo um trabalho fenomenal, um trabalho capital, para o momento em que o país se encontra, depois de tudo quanto aconteceu. Eu acho que foi uma opção acertada ter sido eleito o secretário-geral, o Shakil Abubakar, porque está a fazer o seu papel. Ele não é aquele que anda dia e noite a acarinhar os membros, até que cometem erros, porque outra coisa é isto, você andar a acarinhar pessoas que estão a cometer erros, vão continuar a cometer erros, porque pensam que estão no caminho certo. Então, esta postura de Shakil Abubakar, na minha opinião, é fantástica. É um posicionamento momentâneo e vai de acordo com aquilo que é o princípio de filosofia na altura em que está-se a governar o país. Mas eu só queria reagir um pouco o que o colega estava a dizer sobre a nova lei, não sei se é decreto-lei ou é uma lei sobre descanso, obrigatória circulação, sim. Bom, eu não sei qual é o estudo que se fez para chegar a essa conclusão. Porque, para mim, a medida mais válida é aquela de descanso. Parece que fala-se de repouso obrigatório em cada 300 quilômetros. Para mim, esta medida... Ou alternância de condutor. Então, para mim, nota 20 sobre isso. Mas é difícil controlar a alternância.
do condutor. Mas o descanso é possível que seja controlado. Porque é só calcular, dali para aí são tantos, fica uma posição policial, uma brigada. Sim. Houve na altura Isso. uma ideia de colocar lá tacógrafos, que seriam os modelos que seriam usados para controlar o tempo em que este automobilista... Mas isso é um investimento, não Mas temos foi um dinheiro para investimento pagar que horas depois- extras, vamos ter para pagar isso. Mas a questão é esta, para mim essa medida de repousar em cada 300 km procede, mas aquela de 21 horas até pode piorar a sinistralidade. Sabe por quê? E a ganhar Simples. tempo. Exatamente. Isso... Mas desculpa, Sim. eu penso que a partir do momento que nós temos esse decreto, essa lei, as empresas e os condutores devem ajustar as suas agendas. As empresas obedecendo- pretendem Não, mas... ganhar olha, lucros. Exatamente. Não, mas tem que ajustar Não a sua vão agenda. Não é possível. decidir Tendo que em não, conta já não vamos o ganhar perigo. muitos lucros, vamos reduzir. Não, porque esquece lá isso. Para um comerciante não vai fazer isso. Por quê? O que Ele vai acontece- preferir não ganhar dinheiro. Não, Malongo, que muitos está a fazem. entender. Perceba o que estou a dizer, deixa eu concluir. É assim, o que estou a dizer é o seguinte. Você está a me dizer que a partir das 21 não devo circular. Então, o que eu vou fazer é andar mais rápido, para 21 horas marcarem quando já cheguei ao meu destino. Aliás, vimos isto no tempo de Covid-19. Sim. Todos Isso queriam, expõe pelo menos, riscos até as 20, sérios. fazer tudo antes das 20. ou 19 horas. Exatamente. Entre essa medida e aquela de descanso obrigatório, eu prefiro o repouso obrigatório. Mas em ainda cada assim 300 esta quilômetros. continua a ter impactos necessários, pelo menos para reduzir Pelo a menos, sinistralidade. ora, Esta 21 medida, horas. Eu acho que não se pensou de forma muito profunda. Atenção, governação, meu amigo, é ciência. Tem que pensar muito mas esta rápido. medida que propõe de 300 km. Não, é o que está lá, está Como é patente. que nós isto, não estou a vamos inventar nada. controlar o indivíduo que sai de um sítio para o Muito outro? simples, muito simples. Beira a Maputo são quantos quilómetros? Vamos assumir que sejam 1000. Então estamos a dizer que quem sai da Beira a Maputo tem que repousar 3 vezes. Sim, mas vamos usar o termo. Ele assume que não saiu da beira, por Não, exemplo. mas ou não usou- tem ali passageiros. Isso é fácil controlar, porque os que saem da Beira para Maputo, 300 quilômetros depois, imagine que 300 é no Muxungue, fica uma posição no Muxungue para repouso obrigatório. E de Muxungue, imagine que sejam 300 quilômetros para Machixe ou para Xaixai, tem que repousar no Xaixai. E depois sai de Xaixai a Maputo. Bom, Isso é fácil. Não, mas mas eu- dizer que 21 horas é para descansar como medida de prevenção de acidente, tenho muitas dúvidas. Sim, Mas se estamos a falar de repouso, também esse é um tipo de repouso. Também. É um tipo de repouso. Qual? É, 21. esse de 21 horas. Não, sim, mas entenda Mas- a minha lógica. Quando digo o 21 é arriscado, por quê? Porque a pessoa vai partir do seu da sua origem a alta velocidade para que 21 horas não lhe afete dentro da trajetória. Está a perceber? Então isso pode expor o condutor a acidente. Mas se decidirmos que a medida rigorosa tem que ser de repouso, não. Há uma coisa que esquecemos. Há uma velocidade máxima também que vai ser estabelecida, que a mesma lei prevê. mas está bem, essa velocidade não é de hoje, é de muito. Não, isso de qualquer das formas, quer dizer, há sempre prós e contras. Sim. Ok. Há sempre prós e contras. E esta medida, também respondendo um pouco ao que estava a dizer o Mulongo Branco, ela destina-se apenas aos transportes públicos Sim, de passageiros. O singular pode circular à vontade, a qualquer hora, não há problema nenhum. Quando se decretou isso, foi nos tempos de Tomás Salomão. Tomás Salomão, quando era ministro dos Transportes e Comunicações. Portanto, é um decreto ministerial já de há muito tempo. Sim. Dos tempos Mas o Mulungo Então, refere-se a este da semana passada. Não, é por isso que eu Não, disse é que este mesmo. vai reforçar. Vem reforçar. Pois Sim, Mas mas aquele decreto que aconteceu foi revogado? Não foi. é não para ia cumprir. reforçar. Continua. Não, o antigo. É para reforçar, não, reforçar o atual. não, Mas bem, não se o revogou. tempo está-nos a fugir e o foco mesmo é para encerrarmos com o último tema, que é efetivamente o diálogo nacional inclusivo. Nós já bem fizemos referência aqui, o Presidente da República diz que todos os moçambicanos estão envolvidos em, penso, na capacidade de síntese mesmo. Este ponto depois saiu para outras direções. Há quem se sente que não está dentro de um quadro do diálogo nacional. Julgam que seria este momento numa altura em que o país caminha para a pacificação?
Bom, primeiro dizer que o diálogo nacional inclusive é uma responsabilidade de todos nós. Todos os moçambicanos devem ser, portanto, responsáveis pela materialização dos resultados deste diálogo. Todos os moçambicanos terão a oportunidade de apresentar as suas propostas. Aliás, do ponto de vista de metodologia, a Comissão Técnica poderá receber propostas individuais ou coletivas, para além daquelas audições que hão de acontecer ou auscultações que hão de acontecer um pouco em todo o país. Por isso, na minha opinião, esta metodologia vem dar resposta ao nome do próprio diálogo, que é nacional e inclusivo. Não há exclusão, qualquer moçambicano pode participar, pode-se fazer aos eventos coletivos ou, estando em sua casa, pode elaborar, portanto, uma proposta e ir submeter à Comissão Técnica. Mas há quem considera que este diálogo não é inclusivo, justamente porque não faz parte dos órgãos que estão a levar esta direção ao Bom Porto. Refiro-me ao segundo candidato mais votado. Ok, é assim, uma coisa é reivindicar para ocupar posição na gestão do diálogo. Este é um conceito. O outro conceito é estar incluso neste processo de diálogo. Do ponto de vista de inclusão, todos estão lá. Agora, se o segundo candidato mais votado está a reivindicar estar na gestão do diálogo, esse é outro tema. Obrigado. Tem também a mesma posição, ou nem por isso, olhando para o que o Presidente da República já lançou, que todos os moçambicanos estão envolvidos ou devem estar envolvidos neste processo de diálogo nacional, inclusivamente porque pretende-se trazer reformas necessárias para o desenvolvimento do país? Bem, este dispositivo foi construído e foi passível também de uma determinada ignorância por parte de certos grupos, ou seja, olharam num sentido minimalista para o dispositivo. Dado momento, esse dispositivo foi enriquecido e hoje está praticamente quase operacional. Então, é o único dispositivo, para quem não está na Assembleia da República, que o possibilita uma participação política nacional. Ou seja, ou ficas a fazer política nas margens secundárias das trincheiras estabelecidas, ou participas da festa para não cair no esquecimento. Então, este é o maior problema, é que este é o único dispositivo que está sendo visto nesse momento como o único elemento para a participação política. O outro, porém, é que aqui também fica-se numa situação de cumprimento ou de normativismo, ou seja, cumprimento do estabelecido, mas também de corresponder àquilo que o próprio diálogo pressupõe, que é a inclusão. Ou seja, ou violamos as regras para incluir um determinado ator, ou, de facto, continuamos com as regras intactas, mas vamos criar um outro mecanismo para poder incluir esta figura. Mas o outro, porém, é que a tal carta ainda não foi respondida de uma forma oficial. E o partido também ainda não tem também 2, 3 meses na praça. Então, é preciso compreender que as coisas têm o seu tempo. A máxima da história é dar tempo ao tempo. Então, é preciso que haja tempo para que haja respostas satisfatórias e não na base de uma pressão que depois se coletiviza esta pressão e parece uma pressão nacional para que haja um engajamento neste sentido. É preciso que compreendamos os timings das coisas e respeitemos também aquilo que são os pressupostos, as exigências, os requisitos para que, de facto, nós nos espelhemos na coisa e tenhamos também a qualificação de quem tem portas abertas para poder fazer parte do tal diálogo. Muito bem, me lanço mesmo à última questão e peço capacidade de síntese. Aqui, Venâncio Molhano considera que não há inclusão e que, inclusivamente, o embaixador da União Europeia foi cosmético na sua abordagem, porque não é tão verdade que o presidente Daniel Chapo esteve sempre envolvido neste processo de diálogo. É assim, de facto, há aqui uma carta que deve estar em cima da mesa do Presidente da República, em que este novo partido, o partido do Venâncio Molhano, solicita a inclusão na Comissão Técnica. Uma coisa é estar dentro da Comissão Técnica, outra coisa é participar no diálogo. E participar no diálogo, todos nós somos chamados a participar. Aí não há ninguém que E o que é importante possa nestes dois vetores? Participar
como membro da Comissão Técnica ou então dar contributos necessários para o desenvolvimento? Olha, o partido, um partido, estando dentro da Comissão Técnica, faz estilo, né? Faz estilo. Como signatário e tal. Então, é importante que o partido, que os partidos, aliás, estejam lá dentro, a ver as coisas por dentro, porque uma coisa é a Comissão Técnica que tem um determinado tipo de organização. E este partido é signatário deste acordo? Não, signatário não é, porque quando se criou a Comissão Técnica não existia. Então, por isso que está a requerer a sua integração. Agora, para mim, onde é que está o erro aqui? O erro não é se esse partido fica lá dentro ou não. O erro é não responder à carta que foi feita por esse partido. Penso que o Presidente da República, o que devia ter feito era responder à carta, dizer sim ou não. Ou dizer sim, pronto, integrar-se, e dizer não, e argumentar porque que não pode ser integrado, pode até evocar lei, segundo a lei X, não pode ser integrado por isto. Então, ficar no silêncio não ficou bem e começa a trazer, digamos assim, especulações, a provocar especulações, interpretações erradas, e depois ouvimos o chefe de Estado a falar publicamente e parecendo que está a dar resposta oral, a dizer que para participar no diálogo não é preciso escrever carta a solicitar. Então, isso é entendido como é uma resposta indireta, mas como o partido de Venâncio Mondlane fez um ofício, portanto, submeteu um pedido por escrito, há a obrigação de o destinatário desse pedido Mas esta resposta era para fazer uma resposta também, aliás, responder por escrito. Portanto, mandam assim as regras do funcionalismo público. Portanto, submeteu por escrito, tem a resposta por escrito. Mas podemos assumir que esta locução do Presidente da República era justamente para responder? Aquilo foi interpretado como era a resposta, mas não pode ser tido como resposta porque está fora daquilo que são as regras de funcionamento público, que é um pedido por escrito, é respondido também por escrito. Então, deve ter havido uma resposta aqui, ou uma resposta para não ou para sim, e usando a legislação disponível para a fundamentação. Sim, só um pequeno detalhe. O tempo não nos está a facilitar, eu sei que temos ainda por dizer. 30 segundos só. Aqui, pela forma como ocorreram as coisas e a luz na qual foi concebida o diálogo, eu creio que podia-se albergar o próprio Venâncio e não o partido Anamol. Mas não estaríamos a dar aqui espaço para várias situações que sempre que pede e quando não aceita, estamos a dizer que estamos a... Não estaríamos a dar espaço para... É o visado do processo. Então, eu creio que devia haver espaço nesse sentido. Algum pensamento contrário? Não, então mas... a estrutura a composição do próprio diálogo nacional tem presidente da República e depois tem partidos políticos. Nesse caso, os partidos são representados pelos seus presidentes. Por isso, o grupo Mafuta senta lá em frente, quando há encontros. Então, na visão do Mulungu, significa que o Venâncio juntar-se ao grupo Mafuta. É o que ele está a dizer. Mas me parece que a carta, o que o Venâncio quer é que, a semelhança do que ocorre com outros partidos que indicam representantes, também ele tenha o direito de indicar representantes para a aqueles dois representantes. Eu estou a entender. Sim, mas do ponto de vista de substância, participar e estar lá, eu acho que qualquer um aceitaria estar lá do que participar. Mas o que é que se pretende? São as contribuições, os que não estão dentro dessas comissões não contribuem da mesma maneira? Não, ocorre que essa comissão tem partidos. E cada partido responde aos seus membros. E depois também aqueles que não têm partido têm a sociedade civil que representa. Exato. Então eu acho que o que eles Mas isto entendem... não abre espaço para, se de repente o Sozinho for abrir um partido hoje e também reivindicar
fazer parte deste diálogo político? Depende da importância social. Sim, Não estaríamos a ter Não uns e outros, qualquer- não estaríamos a considerar uns e outros em relação a Não, este processo de diálogo político. não, é assim, é que o pedido para a integração foi feito antes da máquina começar a funcionar. A comissão ainda não tinha, ou seja, ainda não tinha sido feito o lançamento oficial do diálogo, o que significa que alguns passageiros ainda podem entrar. E depois de arrancar a máquina, aí já não há como, porque se tentar entrar ainda pode cair. Pode entrar e- por via dos debates, por via várias vias. Eu quero agradecer profundamente por terem aceito este espaço de entrevista nesta edição para debatermos estes temas. Hoje recebemos, como bem fizemos referência na abertura, os 3 jornalistas políticos com quem abordamos estes temas. Estamos sim a falar das ações desenvolvidas pela empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Também fizemos referência ao diálogo político nacional e as visitas que o secretário-geral da Frelimo, Shaquille Boubacar, tem estado a fazer referência, com destaque para esta última província do Niassa. Assim, caro telespectador, ouvinte da Rádio Índico e igualmente internauta que esteve desse lado, queremos profundamente agradecer por ter estado nestes minutos. Aquele abraço.